Vamos ler a palavra de Deus? Malaquias 4, versículos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Onde está escrito: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Vamos fazer uma oração? O Nil, você faz, por favor, uma oração? Pai Celestial, Deus Santo, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que temos chegado, Senhor, para mais esse encontro. Vamos humildemente suplicar o teu perdão, Senhor, para nossas faltas, Senhor, nossas negligências. Pai Celestial, rogamos também as tuas bênçãos celestiais, Senhor, nessa hora, para cada membro da tua igreja eleita, onde se encontra cada um deles, ó Pai. E agora, Senhor, venha saciar nossas almas, Senhor, com a tua voz. Pois em nome do nosso Senhor Jesus, a ti todos nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe, pode assentar. Hoje nós vamos falar aqui por alguns momentos sobre o... Eu estava vendo algumas críticas sobre o Mombrana, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essas críticas que as pessoas levantam contra o Mombrana para dizer, né, que ele é um falso profeta, né? É isso que eu quero falar um pouquinho hoje, né? E a primeira coisa que eu quero falar é sobre uma das coisas que eles alegam, né, que o Mombrana é um falso profeta, né? Eles falam que o Mombrana, que eles creem que o Mombrana é um profeta, né? Algumas pessoas, alguns críticos lá nos Estados Unidos, né? Eles creem que o Mombrana é um falso profeta. Ou seja, que o Mombrana é um profeta verdadeiro. É incrível isso, não é verdade, né? Um bom grupo lá nos Estados Unidos alegam isso, né? Ou alegavam, e ainda alegam, muitos deles, que o Mombrana é um verdadeiro profeta, mas que saiu do lugar dele. Ou seja, ele é um profeta verdadeiro, mas que saiu do lugar que ele deveria ficar, que era orar para os enfermos. Só que em vez dele fazer isso, o Mombrana começou a ensinar, né, dizem eles, né? Então o erro do Mombrana foi querer ensinar a palavra de Deus. Chegam a dizer até que houve profecia no Zito Mombrana que ele ia morrer em 65, ou perto de 65, por causa disso, por causa dele sair do lugar dele, né? Ele começar a ensinar a palavra de Deus. Olha como que as pessoas são contraditórias. Falam que ele é um verdadeiro profeta, mas dizem que ele não poderia ensinar a palavra. Isso por si só já é uma contradição, porque a Bíblia diz claramente que a palavra de Deus, a revelação, só vem ao profeta. Amém. A revelação da palavra só vem a profeta, como está escrito em 1 Pedro, né? 1 Pedro, 2 Pedro, melhor dizendo, 2 Pedro, capítulo 1 de 2 Pedro, nos fala o seguinte. 2 Pedro, capítulo 1. No seu versículo 20, nos fala que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui nos diz que a profecia, a palavra de Deus, não é de particular interpretação. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode chegar e interpretar a palavra de Deus, mas tem um vaso, um canal correto. Amém. Um único canal. E esse canal é um profeta. Ah, mas como que você diz isso? Aonde está isso na palavra de Deus? Amós 3,7, né? Quem achar primeiro que eu, por favor, pode ler. Que
são alguns versículos que eu queria ler aqui nesse momento, né, para refutar essas pessoas, né, que alegam essas tolices, para dizer que o Mombrana é um falso profeta. Ou seja, que ele saiu da vontade de Deus, né, que ele não poderia ensinar a palavra. Mas que coisa completamente, né, completamente contrária, completamente... Isso contradiz completamente a palavra de Deus, porque a Bíblia diz claramente, né, a palavra de Deus vem ao profeta, né, a própria palavra profeta quer dizer um vidente, quer dizer, achou, irmão? Amós 3,7? Você pode ler, por favor, rapidinho? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então nós vemos que o profeta é o único canal, né, de vir o ensinamento da palavra de Deus. Somente ele. Amém. Outra crítica que faz o Mombrana é o quê? É que ele era um maçom, pertencia à loja maçônica. Que coisa mais tola, mais, né, sem base, sem fundamento algum. Antes ele fala que o Mombrana, um homem que tomou a posição que ele tomou contra os dogmas, os credos, contra as denominações, né? Falar que ele era um maçônico, somente porque falou da águia. Mas, gente, vocês sabem que a Bíblia fala da águia, né? A Bíblia fala sobre a águia, que como nós temos que ser como as águias, né? Um profeta na Bíblia, né, sempre é representado por uma águia, né? Por causa da visão que ela tem, da altura que ela sobe. Nem uma ave sobe mais alto do que uma águia. Amém. Nenhuma ave, não há nenhuma ave que sobe tão alto igual uma águia. O falcão sobe muito, voa muito alto, mas ele não tem a visão que a águia tem. De que adianta subir tanto e não ter a visão para enxergar, para ver? Agora a águia não, ela sobe e enxerga a longa distância, né? Um profeta, ele consegue ver coisas, né, que as pessoas comuns não conseguem ver, né? Amém. Porque tem esse dom, ele nasceu assim, nasceu um vidente para ver, né, as coisas de Deus, para ter esse dom de ver as coisas, né? Então critica o Mombrana que ele era um maçom, né? Mas na verdade, irmãos, o Mombrana fala o quê? Que as denominações são lojas maçônicas, né? Ou seja, essas pessoas que criticam o Mombrana, elas são maçônicas, né? Porque essas igrejas não são, gente, igrejas. Você vai chamar esses grupos de igreja? A palavra igreja quer dizer o quê? A palavra igreja quer dizer, né, um grupo chamados para fora, né? Um grupo chamados para viver a palavra de Deus. Então qualquer grupo que nega a palavra de Deus é uma loja, não é igreja. Só tem uma igreja, né? Tem uma igreja, né? Jesus perguntou para os discípulos: o que os homens dizeis que eu sou? Um diz que você é Elias, que você é um dos profetas, que você... E vós, o que vocês dizem que eu sou? Individual, também a coisa é individual, a salvação é individual. O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro levantou e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou para eles: gente, quem te revelou isso, Pedro? Melhor dizendo, né? Quem te revelou isso não foi carne, sangue, seminário, não foi nada disso, mas quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Amém. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os católicos dizem que essa pedra foi Pedro. Que absurdo. Fala que um homem, Cristo edificou a sua igreja sobre um homem que negou ele 3 vezes ainda, né? Que absurdo. Mesmo se não tivesse negado, mas Jesus edificar a sua igreja sobre um homem, jamais. E os evangélicos vão para o outro lado e falam que foi sobre ele próprio, sobre o próprio Jesus. Mas se você lê ali, gente, se você vê ali o contexto ali, você vai ver, não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu quem te revelou isso. Sobre essa pedra, nessa revelação, sobre a revelação, eu edificarei a minha igreja. Então essa pedra ali que Cristo edificou a sua igreja é sobre a revelação, né, de quem é Jesus, do que é a palavra.
Né? Como que Abel sabia que era sangue? Como que Abel sabia que ofereceu o sacrifício certo para Deus e Caim não soube? Né? Agora podemos entrar também outra crítica que faz Manu, que ele faz profeta por causa do quê? Da doutrina da semente da serpente. Né? Eles criticam Mombrana que a semente da serpente não é bíblica, mas está ali em Gênesis capítulo 3. Né? Gente, os filhos de Caim estão por aí hoje, né? A semente, né? Está por aí. Ele não tem revelação. Caim não sabia que fruto que sua mãe tinha comido. Qual foi o pecado original? Ele achava que era maçã. E o povo hoje acha que era maçã. Né? E fica com esses teólogos da maçã, achando que Adão, que Eva comeu uma fruta natural, uma maçã, uma pera, algo assim. Né? Como que a pessoa não percebe que, gente, comer uma fruta, um fruto ou alguma coisa assim iria trazer o pecado, derrubar o ser humano? Não dá para captar isto. Né? A Bíblia fala bem claro ali, se você ler Gênesis 3, né? A serpente era a mais astuta de todas as animais, os animais do campo. Era inteligente, os animais não pensam, não tem inteligência, mas a serpente, essa raça que Deus criou, ficava entre o homem e o chimpanzé, era mais parecido com o ser humano. Isso é verdade. Andava, conversava, você vê isso ali, será que o povo não percebe, não tem capacidade de ver isso, meu Deus? E ela seduziu Eva, por que comeu? Porque a serpente me enganou, me seduziu. A palavra sedução, não percebe que isso foi sexo? Ah não, isso aí veio da cabala, né? Ele plagiou da cabala. Um plágio, né? Plagiou isso, plagiou aquilo. Gente, Satanás sempre usa essa mesma tática. Falar que foi plagiado. Né? É igual a igreja cristã, né? Satanás fala que plagiou de quem? Dos deuses lá do pagão, do paganismo lá do Egito. Né? Tem um Deus lá no Egito que diz a história, né, que ele morreu, ressuscitou o terceiro dia. Então toda a igreja cristã é um plágio, né, das igrejas pagãs. Se você perceber, toda a crítica que faz a Mombrana, gente, os ateus fazem também da Bíblia Sagrada. Eles falam que as profecias do Mombrana, muita profecia, não tem história para provar. A Bíblia é a mesma coisa. O povo chega a dizer que Jesus não existiu porque não tem muita prova. A única prova que tem é lá do livro de José, Flávio José, um pedacinho assim, lá uma frase que ele fala, que eles ainda falam que foi falsificado, colocaram depois que colocaram aquela frase lá falando que Flávio José, que eram judeus, que escreveu a história do judaísmo, né? E fala que ele, então não há prova. Aí veio o crítico, tá vendo? A ponte lá de Jeffersonville não tem prova que ela caiu. Lógico que não tem, irmão. Veio o dilúvio ali no ano 1937, né? 36, ali, 36, aqui que veio o dilúvio lá no Jeffersonville. E lógico, veio ali e acabou com toda a cidade. Todos os documentos foram a enchente, por exemplo, a enchente em Jeffersonville, né? A enchente ali em Jeffersonville, ali no ano 1937, 37, né? Acho que foi 37. Essa enchente que veio ali, que o Mombrana falou, né? Vai dar 7 metros até a altura, mas nunca veio tão alto essa enchente, isso é mentira. O Mombrana profetizou aquilo ali, né? Deus veio ali e mostrou, vai ser 7 metros, né? De enchente ali. Ah, isso é impossível, nunca aconteceu, já ouviu uma enchente desse tamanho, dessa né? Magnitude, né, que nem diz, magnitude. Né? Nunca aconteceu isso aí, né? Mas aquilo aconteceu. Né? O Mombrana profetizou que lá se cumpriu. Então, é claro, muita coisa da história, o povo fala, a Bíblia é falsa, né? Onde que viu o camelo lá na Palestina, no tempo de Abraão? Como é que Abraão foi mandar o servo buscar com 10 camelos? Onde que apareceu o camelo
A história não traz prova alguma que havia camelo lá no tempo de Abraão. É tudo mentira, né? Tudo falso, sabe? Não tem prova, né? Então a mesma coisa, se você pegar tudo isso, você vê que Jesus também foi chamado de falso profeta. Alegaram que ele mentiu sobre ali o templo. Derribar esse templo. Ele estava no templo e chegou e falou assim: gente, derribar esse templo, em 3 dias eu o levantarei novamente. O templo caiu, né? Veio o Tito no ano 70, derrubou o templo lá, e agora? E agora? Quero ver a profecia de Sobe se cumprir. Vai levantar em 3 dias. E passou 2000 anos e o templo está caindo até hoje. Né? Vieram lá os maometanos lá, fizeram lá aquele negócio de Omar, como é que chama? Mesquita de Omar lá. E o povo está esperando um dia que aqui se levantar. Está vendo que Jesus era um falso profeta? Profetizou que aquele lá ia cair. Depois, 100 anos depois, veio ali o apóstolo João, amigo de Jesus, e que quis falsificar, quis ajudar a profecia e falou, está falando do corpo dele. Porque sabemos que o Novo Testamento foi escrito depois que caiu o templo de Jerusalém, não é mesmo? O Novo Testamento, os escritos de João, o evangelista de Mateus, né? Está vendo como é que a Bíblia é falsa, né? Jesus falou, Jesus é um falso profeta, né? O Mombrana também é a mesma coisa, está vendo como ele é falso profeta? Se contradiz e fala coisas que não é. Gente, tudo isso que eles falam do Mombrana é falso profeta, a Bíblia é a mesma coisa, gente. Né? Mateus escreveu Jesus de uma maneira. Né? Às vezes era um cego, falou que era 2 cegos. A mesma história, um viu do jeito, outro viu do jeito, né? Mas não é a palavra de Deus? Como e Mateus, Lucas escreveu de outro jeito. Né? E vem João, escreveu Jesus de uma forma diferente. Né? Mas cada um escreveu Jesus de um jeito, como é que pode isso? É coisa de homem mesmo, tá vendo? Não é, gente, é que cada um tem uma inspiração de uma maneira. Né? Cada pessoa olhou e falou, né, da maneira que viu. Mateus colocou Jesus como rei, como leão. Quando veio Marcos, colocou Jesus como um servo, como um servo, como um servo de sacrifício. Quando veio Lucas, o grande doutor, né, que foi bem depois de Jesus, nem conheceu Jesus, não foi discípulo de Jesus, né, falando fisicamente ali, ele veio muitos anos depois de Jesus, talvez no ano 70, depois que Jesus morreu, escreveu lá que põe Jesus como um homem, né, a sabedoria do homem. E quando veio João, escreveu Jesus de outra forma, colocou ele como águia, né? A grande águia, porque João era aquele tipo de profeta que via mais longe, né? Então as pessoas vêm com essas críticas sobre o irmão Brana. Tá vendo lá? Aquele homem profetizou que o irmão Brana ia morrer, aquela mulher também profetizou que Jesus ia morrer. Tá vendo como é que Jesus era o irmão Brana dizendo o irmão Brana era um falso profeta? Como é que aqueles homens profetizaram a morte dele? Ele vai morrer, né? Gente, mesmo se isso for verdade, o que isso prova que o irmão Brana é falso profeta? A Bíblia diz que Caifás profetizou a morte de Jesus. Amém, Senhor. Né? A Bíblia fala isso. Você não acredita nisso não? Vai lá você ver lá. Tá ali no... Não sei se é Marcos, Lucas, João, algum livro ali, falou ali que Caifás, aquele falso ungido, né? Falou que profetizou a morte de Jesus Cristo, porque ele era sumo sacerdote, profetizou a morte de Jesus. Então isso aí, em vez de tirar a credibilidade como um verdadeiro profeta, mostra mais que nessa era outra vez manifestou o mesmo ministério de Jesus Cristo. Do mesmo modo que profetizaram a morte dele lá, um falso ungido, nessa era também é a mesma coisa. Porque esses homens, gente, você vai chamar esses homens de verdadeiro profeta de Deus? Esses homens, teve um deles que chegou no irmão Brana, um grande pregador nos Estados Unidos, e falou para o irmão Brana, nós cremos que você é um profeta de Deus. Se você deixar de pregar essas coisinhas que você prega sobre as mulheres, não poder pregar, não poder cortar o cabelo, você parar de pregar essas coisas que mulher não deve mandar indecentemente, se você parar de pregar essas coisinhas, se você só orar pelos enfermos, a nossa igreja vai alugar um avião e vão levar você para o mundo inteiro para pregar. E o seu ministério será o maior do mundo. O irmão Brana olhou para ele, aquele grande homem, né? Um grande pastor das igrejas, um homem realmente, não vou nem citar o nome dele, né? Então o irmão Brana olhou para ele e falou, irmão, você falou que eu sou um profeta. Eu nunca falei que eu sou um profeta. Gente, o irmão Brana nunca falou que era profeta, é Elias.
Né? Nunca falou, irmãos. Como é que vocês ficam criticando ele falando que ele falou que era Elias? O Branham nunca falou que era Elias. Ele nunca falou que era um profeta. Você me chama de profeta. Eu nunca falei que sou profeta. Você falou que eu sou profeta. E você vem e diz para mim, para deixar de ensinar a palavra, para comprometer a palavra de Deus. Como que pode, irmão? Eu não estou preocupado com o que o meu ministério seja aqui na terra, irmãos. Eu estou preocupado, diz irmão Branco, com o que o meu ministério é lá no céu. Amém. É com isso que eu estou preocupado. Eu também, você também, irmão. Nós estamos preocupados com o que é lá no céu, não aqui na terra. Ah, meu ministério aqui é pequeno, tem pouca gente na minha igreja. Não importa isso, irmão. O que importa é o que é lá no céu. Amém. É o que Deus olha no ministério e fala, aquele lá é meu servo. Estou pregando a minha palavra. É isso que o Branham sempre se importou. Né? Em fazer a vontade de Deus. Né? Amém. A vontade de Deus. Então, irmão, se você comparar a doutrina desses homens, que diz que o Branham é falso profeta, né? Colocar todos ali, né? A doutrina desses homens, qual que vai ser o fundamento, irmão? A Bíblia vai vindicar qual ministério? Porque você sabe, né, que Deus vindica seu servo através de sinais sobrenaturais. Amém. Só que a palavra também tem que vir, ou seja, o sinal e a palavra. Né? Se você olhar Moisés, né, a chama desceu sobre ele ali. Os sinais ele fez. Mas como que o povo vão crer em mim? Né? Como que o povo vão crer em mim? Deus falou, vou te dar 2 sinais. Se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. Amém. Então a voz, o sinal tem uma voz. E a voz vindica o sinal. E o sinal vindica a voz. Igual disse o irmão para mim. Eu não vou mais crer nos sinais do irmão Branco. Eu vou crer só na voz, só na mensagem. Mas gente, se a mensagem é verdadeira, a voz também é. O sinal também é. Se a voz é verdadeira, a voz vindica o sinal. Então o sinal é verdadeiro. Se o sinal é verdadeiro, que nem esses homens são contrários, né? Eles creem nos sinais, mas não creem na voz. Mas se os sinais são verdadeiros, se o irmão Branham é um profeta, os sinais, não tem ministério igual esse, igual diz aquele homem lá, como que pronuncia o nome dele mesmo? Benny Hinn, é isso mesmo que pronuncia? Benny Hinn, um pregador alemão, americano, Benny Hinn o nome dele, né? Aquele que sopra e o povo cai ali, né? Chamado, ele chama essa linha de cai-cai, né? Ele sobe e o povo cai, né? Eu vi ele falando outro dia ali na internet que Deus mostrou para ele que virá um grande reavivamento no ministério dele, que ele chamou de terceira dimensão. Terceira dimensão. E o que vai acontecer, irmão? Vai aparecer outra vez a luz, o fogo vai vir sobre nós. Nós vamos ver a luz, literalmente, ele falou. E também vai ter o discernimento dos corações das pessoas. Isso nós vemos em pequena escala na vida do profeta William Branham, tá vendo? Na vida do profeta William, nós vemos em pequena escala isso aí. Olha que besteira, né? Ele viu o sinal na vida do irmão Branham, chama o irmão Branham de verdadeiro profeta, mas não aceita o ensinamento dele, a mensagem. Não crê na mensagem, no ensinamento dele. Como é que o irmão Branham é verdadeiro profeta, o sinal é verdadeiro, e o ensinamento é falso? Né? Agora dizer que isso veio em pequena escala, irmão, nunca houve um ministério maior do que o irmão Branham, maior do que o ministério que veio através. Não houve nenhum ministério, gente. Nem haverá. E nem haverá nenhum outro ministério. Por quê? Porque através de William Branham, né, veio o ministério do Filho do Homem, não de um Filho do Homem. E isso talvez você não consiga captar, né, entender, mas no decorrer desse culto, talvez nos próximos, se você ouvir, né, talvez você capte isso. Mas voltando lá em Moisés, o sinal veio e vindicou a mensagem dele. Ele trouxe ali para o povo o ensinamento. Vamos sair daqui, vamos adorar a Deus lá.
lá no Monte Sinai. E o povo, só que antes do povo sair, apareceu 2 personificadores. Você percebe então o falso e o verdadeiro? Quem é o falso e quem é o verdadeiro? O verdadeiro Amém. sempre vem primeiro. Depois vem os personificadores. Os falsos vêm depois do verdadeiro. Sempre é assim, gente. Se James e João tivessem vindo primeiro que Moisés seria o falso. Você capta isso? Consegue entender isso? É igual uma nota falsa, um dinheiro falso. Qual surge primeiro? O falso ou o verdadeiro? É claro que é o verdadeiro. A nota de 100 ou dólar, né, surge primeiro. Depois vem ali as pessoas copiando aquilo. E nesses 2000 anos não tem havido um... Oi? E nesses 2000 anos não tem havido um ministério na terra como, né, na plenitude, no grau que veio através de William Branham. Amém, Senhor. Não veio nenhum ministério. Se você examinar a história, como eu tenho feito algumas vezes, examinar a história desde Paulo mesmo. O ministério de Paulo, né, não foi do Filho do Homem. Se você examinar o ministério de Irineu, e vir seguindo ali, né, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, John Wesley, e todos os ministérios que vieram, Calvino, Alexandre Campbell, e todos os demais homens da história. Se pegar, não teve um ministério, né, que igualou, ou que chegou perto do ministério de William Branham. Amém. Nenhum ministério chegou a ter esse sinal do discernimento dos pensamentos das pessoas. As pessoas falam. Mas em Mateus 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas, com grandes sinais, né? Com grandes sinais e maravilhas, que se possível for, enganaria até os eleitos, até os escolhidos, se fosse possível enganar os escolhidos, né? Não seria isso então, irmãos? Agora, se você ler a Bíblia, você não vai ver esse sinal em lugar nenhum. Um falso profeta surgir lá com sinal de cura e de discernimento de pensamento de coração. A cura, né, curando. Você vai ver esse falso em lugar nenhum, irmãos. Não houve na Bíblia. Se houvesse na Bíblia, poderia vir hoje, lógico, mas não temos nada disso. Então esse falso não ia produzir esse ministério tão poderoso, porque o falso não consegue produzir um ministério perfeito como foi esse ministério. Né? O único que nós vimos nesse ministério na Bíblia é através do Senhor Jesus Cristo. E lá também para Abraão, aquele dia que desceu três mensageiros, 3 anjos lá para Abraão, 2 foram para Sodoma. E um ficou com Abraão. E o que ficou com Abraão virou as costas para a tenda e discerniu o coração de Sara atrás dele. E Abraão viu, é Elohim. Essa pessoa aqui é Elohim. E Jesus, quando veio, também fez esse mesmo ministério, discerniu o coração da mulher do poço, que era uma mulher do povo de qual povo? Samaritana. Discerniu o coração dela. Vai, chama teu marido e vem cá, não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Que tivesse já 5, e esse um com quem você está não é teu marido. Ela falou, Senhor, vejo que és um profeta. E quando o Messias vier, ele virá com esse ministério. Amém. Do Filho do Homem, discernir os pensamentos das pessoas e curar as pessoas. Ministério da plenitude. Ele virá com esse ministério. É isso que eu quero dizer. O Messias vai vir com esse ministério. Amém. Ele falou, sou eu quem falo contigo. E depois discerniu o coração de Pedro. Né? E aquele rapaz que chegou nele e falou, eis um israelita em quem não há dolo. De onde me conhece, Senhor? Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. O discernimento. Jesus teve esse ministério. Então se nós formos levar esse ministério lá atrás, achar aonde que está esse ministério na Bíblia, nós vamos ver que está no verdadeiro. Nós vamos ver que a Casa da Moeda vai mostrar que está lá. O mistério de Jesus Cristo outra vez aqui na terra.
como prometido em São Lucas 17:30. Como foi em Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, levando esse ministério de William Branham lá atrás, procurando na história, não achamos, vamos lá atrás, chegamos lá em Jesus Cristo, era o ministério de Jesus Cristo. Nunca houve um falso profeta com esse ministério de cura, que nem a William Branham fez, né? Mulher, daqui 3 dias a senhora vai estar fazendo compra na cidade.